Estamos aqui diante de um profissional que a gente aprendeu a querer bem na vida. É uma profissão por excelência, o magistério, o professor, e hoje é o dia do professor. E nada melhor do que a gente homenagear a toda essa gente que trabalha com tanta dedicação. E estamos aqui ao lado de um professor de muita credibilidade aqui em Sobral, José Aldenir Rocha de Oliveira. Prazer. Muito obrigado, pastor Chagas, por estar aqui em minha casa, realizando essa entrevista sobre os professores, profissional de muita responsabilidade na ligação entre o conhecimento e a prática. Nós, professores, temos um compromisso com o futuro do Brasil. O futuro do Brasil depende exatamente do bom desempenho dos professores em sala de aula, preparando profissionais em todos os aspectos, né? Professor, quantos anos de magistério? Eu comecei a ensinar em 1981, ensinar física, né, e matemática. Eu me formei aqui em Sobral, na engenharia operacional, mas fiz licenciatura em física na UES, em Fortaleza, e também lecionei em Fortaleza, no Colégio Farias Brito, no GEL, no Cristo, no Evolutivo. E lá em Fortaleza eu fiz a engenharia civil parcialmente na UFC. Eu comecei a engenharia civil na Unifor e aí houve um teste de seleção lá na UFC e eu fiz para 3 vagas, teve mais ou menos uns 500 inscritos e eu consegui a vaga para a engenharia civil lá, mas como as minhas aulas exigiram muito de mim, eu acredito que é uma coisa que depende não só dos governantes, mas depende da sociedade. Porque o valor do profissional não é só os governantes que dá, mas também a sociedade é responsável pelo valor do professor, né? De um modo geral, o que a gente observa é que está tendo uma melhora, né, acentuada nas escolas públicas, porque agora elas estão funcionando em regime integral, né? O estudante agora passa manhã, né, e à tarde estudando na escola pública. Eu gosto de olhar a parte boa das pessoas. A gente foi muito bem recebido aqui pelo professor José Aldenir, pela família, e a gente está aqui bastante à vontade nesse dia muito significativo, que é o dia do professor. Qual é a regra para ser um bom professor? É necessário que a pessoa primeiro tenha o prazer de estudar e a arte de ensinar. Eu gosto muito de uma coisa que Deus me deu, que é o dom de transmitir o que eu sei para o meu aluno. Só que quando eu pego determinados alunos para ensinar, a gente tem que ir até o nível que ele está e ali fazê-lo subir os degraus do conhecimento necessário. Não adianta você estar num raciocínio aqui num nível e o aluno aqui em outro, senão você vai estar falando para quem? A sua linguagem tem que ser a linguagem do aluno. Então, se o aluno tem falta de base, você tem que primeiro preparar o aluno, eliminando sua falta de base, e até o conteúdo que exige o conhecimento daquela falta de base para que ele possa entender o assunto em um nível mais elevado, né? Por que é que os estudantes bem-sucedidos não escolhem o magistério como profissão? Realmente, essa é uma resposta fácil de dizer, né? O magistério ele está meio surrado, né? O professor, atualmente, ele passa, né? O professor passa por muita dificuldade financeira para arcar com seus compromissos, porque o professor ele tem as suas responsabilidades financeiras e o professor no Brasil, não é bem remunerado.
Então, a gente trabalha, né? Existe o prazer de trabalhar, o prazer de ensinar, o prazer de estudar, né? Mas aquilo, né, além de arte, uma profissão onde você procura obter os recursos necessários para suprir as necessidades da sua família. Então, quando o professor padece com salários baixos, vendo também sua família padecer de dificuldades, de privações, isso, né, é preciso que o professor seja forte, né, e realmente tendo o grande prazer de ensinar, para não trazer consigo para dentro de sala de aula os problemas que ele está vivenciando financeiramente em sua vida. Agora, quando se está convicto que professor é a melhor profissão do mundo, a gente deixa tudo para ser professor, hein? No momento que a pessoa entra na lousa, naquele momento ali, a pessoa passa a esquecer tudo. Esquece todas as dificuldades financeiras, todos os problemas, né? E passa a focar somente naqueles jovens que estão ali na sua frente, para que eles aprendam com eficiência aquele conteúdo que você vai dar naquela aula. Porque naquele momento da aula, não adianta, você tem que ter a responsabilidade de ensinar com competência para o aluno, né, sair dali preparado naquilo que você ensinou. Porque se você for tecer em sala de aula assuntos extra a currículo que você vai dar em sala de aula, você vai fugir, igual uma redação que você foge do tema, você vai fugir do tema, né? Se você quer conversar com os alunos a respeito de algum outro problema que o país atravessa, que faça isso no horário reservado. Mas no momento da sala de aula, você tem um conteúdo a ministrar, tem um conteúdo a ensinar, e naquele momento o professor tem que focar somente na responsabilidade de fazer o aluno aprender com eficiência aquilo que está designado para ele. Aqui a sua casa me parece que é uma verdadeira sala de aula. Você tem uma infraestrutura aqui fenomenal, né? Está observando tudo aqui. Você se sente bem, ensina até particular, inclusive, né? É porque aqui é o seguinte, eu uso o projetor, eu uso o computador e aqui a lousa, o aluno vê, né, o material, o conteúdo através da projeção e, né, eu aqui embaixo faço a explicação das dúvidas que suscitaram no aluno. Eu leciono física e matemática, né, tanto aqui expositivamente aqui eu mesmo, como também nós temos o auxílio de videoaulas. O aluno pega aula de física, de matemática, pega aula de matemática financeira, né? E ele, o aluno, ele é que ao chegar aqui, vamos falar em termos do aluno particular, ele chega, apresenta o conteúdo que quer aprender, os exercícios que quer resolver. Eu gosto muito do aluno autodidata, o aluno que estuda em casa e aqui chega com a matéria selecionada que ele quer aprender e os exercícios selecionados. Porque quando o aluno estuda, ele gera o quê? Dúvidas. Ele gera questões que deu problema para ele para resolver. Então eu gosto quando o aluno chega desse jeito, com questões que ele não conseguiu resolver, assuntos que ele estudou previamente, e aí na lousa eu vou dirimir, né? Dissipar todas as dúvidas e todas as perguntas que ele me fizer e resolver todas as questões que ele me pedir. Depois de tantos anos de didática, de magistério, como é que você está se sentindo hoje? Eu quero dizer para você que, por exemplo, o meu filho, né, ele é médico, né, Ele formou-se em medicina na Universidade Federal do Ceará e ele teve, né, o meu total apoio, né, assistência nas dúvidas de matemática e física, que contribuíram significativamente para o êxito dele na prova do vestibular na UFC. Ele foi
né, a última turma antes do advento do Enem. Quando o Enem iniciou, ele foi a última turma antes do advento do Enem. Agora, nesse exato momento, ele está trabalhando no eixo vermelho do regional e está trabalhando, fazendo residência de clínica médica na Santa Casa. Beleza. Então, isso para que, né, satisfação maior do que, através da minha profissão, ajudar meu filho. E a ajuda que eu dei a ele, hoje tem também muitos alunos que hoje estão seguindo sua profissão com competência, que passaram pelas minhas mãos. E eu creio que esse é o maior pagamento que o professor tem. É o pagamento de ver pessoas profissionalmente trabalhando com eficiência e competência como resultado do seu trabalho. E eu lamento muito que o professor não tenha o valor que ele deveria ter. Tá bom. A gente está aqui muito feliz diante do professor José Aldeni Rocha de Oliveira, dizer da satisfação, da alegria e desejar a todos os professores de Sobral, da região norte, muito sucesso, porque o dia do professor é um dia sem igual. É para a gente comemorar mesmo para valer, porque de todas as profissões, quer queiramos, quer não, é o magistério. Tem o ministério, mas é o magistério. É verdade. Eu felicito, né, a todos os professores neste seu dia, porque eles são pessoas de um valor muito grande, porque é significativa o seu papel social. Nós precisamos, né, contribuir a sociedade, os setores, os sindicatos, né? Uma pessoa que eu admiro muito, o Gilvan Azevedo, né? É uma pessoa que luta muito em prol da melhora do ensino, né? E eu creio que, por exemplo, as escolas particulares aqui no Ceará, elas são referência em todo o Brasil. E as escolas públicas, que é uma coisa que me dá muita satisfação, é ver, né, as pessoas que não têm condições de pagar uma escola particular subindo e se igualando, né, ao nível de ensino das escolas particulares. Eu fico muito contente porque as escolas públicas estão recheadas, né, de excelentes profissionais, também de excelentes diretores à frente, administrando muito bem. E eu só digo uma coisa, que os professores continuem a sua luta para que o país não saia afetado, né, pela falta de valorização que deveria ser dada a eles. Que eles não... E isso já é o que acontece. Os professores, né, eles exercem as suas funções nas escolas públicas, principalmente, porque nas escolas particulares a gente já tem o professor com a melhor remuneração, não é isso? Mas se bem também que ainda precisam ser melhorados também. Mas o que eu digo é o seguinte, é que o professor continue, né, no momento de suas aulas, esquecendo todos os problemas que lhe afetam financeiramente e continue fazendo com que os jovens continuem sendo bem preparados por eles, para que a nossa nação seja forte, cada vez mais forte. Tá bom, vamos levantar aqui e agradecer ao professor José Aldeni, desejar muito sucesso e feliz dia dos professores. Chagas, você terminou de me presentear com a sua presença, né? De também falar à população sobralense e Zona Norte sobre um profissional de tanta importância que é o professor. Eu quero lhe dizer que eu me tornei professor, eu sou engenheiro,
mas eu não optei por trabalhar na construção civil. Eu optei por trabalhar como professor, não pelo que ganha, porque o professor não ganha bem, mas eu optei porque é um dom que Deus me deu. Eu gosto, e todo professor atualmente no Brasil exerce sua profissão porque ama o que faz, porque tem consigo o prazer, a satisfação e a alegria no que faz, apesar de não ter a valorização, apesar de não ter um salário condizente com o que ele merece. Certo? Então, nós também é necessário, não só que os governantes se conscientizem sobre o valor da educação, sobre o valor do professor, mas é necessário também que a sociedade tenha a responsabilidade de apoiar o professor nos seus direitos sociais. Porque muitas vezes tem greves que são feitas onde os professores reivindicam aquilo que é o mínimo necessário. E às vezes não há a manifestação do modo que deveria ser. A sociedade precisa se engajar mais nos momentos em que os professores estiverem reivindicando os seus direitos. Tá bom, vamos agradecer mais uma vez o professor, toda a família, dizer da alegria de estar aqui em meio à família, um grande professor, muito querido na cidade de Sobral. Os nossos parabéns, as nossas felicitações a todos os professores de Sobral, do estado do Ceará e do Brasil. Obrigado, senhor.